Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Felipe Eusébio, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui da congregação São Lucas de Porto Alegre. E é uma alegria tê-lo ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiosdaielb ou youtube.com/radiocpt. Você também pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail, contato@radiocpt.com.br. Anote ainda também o nosso WhatsApp, 51 99348 9360. Mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente em nosso podcast. Lá você inclusive pode fazer o download desse programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, aonde temos ali também muitas curas que foi registrada pelo evangelista Mateus, feitas por Jesus. E quando a gente vê essas curas, nós podemos nos perguntar, mas isso é possível? Pastores hoje têm o poder, têm o dom de curar? Pois bem, fique conosco e acompanhe o nosso estudo. Eu quero, antes de nós começarmos o nosso estudo, trazer a leitura do texto bíblico, onde o Evangelho de Mateus, capítulo 8, diz o seguinte: Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então, um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que ele curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade dos oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha, e ele vem. Digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a você que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Digo isso a vocês, que muita gente vai chegar do leste e do oeste para sentar-se à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus disse ao oficial romano: Vá para casa, pois está feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu que a sogra dele estava na cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então, ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até muitas pessoas para Jesus que estavam dominadas por demônios. Ele
Apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E o outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo: Socorro, Senhor! Nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou e falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com eles 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eles eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio para nos castigar antes do tempo? Acontece que ali perto estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus e, quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Muito bem. Esse é o nosso texto para hoje, para nós refletirmos e pensarmos um pouco sobre ele. E o contexto dele está logo após o Sermão do Monte. Nos programas anteriores a gente acompanhou desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus ensinando e pregando várias coisas. Ele ensinou as bem-aventuranças, onde ele nos mostra quem de fato é feliz. Ele fala do ser sal da terra, luz do mundo. Ele ensina sobre a oração, nos ensinou a oração do Pai Nosso. E agora ele está então voltando do monte, voltando dessa pregação e dessa mensagem. E aí vem agora uma série de milagres realizados por Jesus no capítulo 8 e no capítulo 9. E talvez a gente possa se perguntar: o que seriam esses milagres? A autoridade com quem Jesus ensina no Sermão do Monte é uma autoridade divina. E por meio desses milagres, ele vai dar sinais de que um dia todas as dores vão cessar. Que essas dores, que essas enfermidades, elas não vão ter domínio para sempre sobre nós. E ao mesmo tempo, todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, ao ver esses sinais, ao ver esses milagres, podiam perceber e crer que ali diante deles estava o Messias prometido.
o Filho de Deus. Mas, por detrás de tudo isso, eu queria que você tivesse também como pano de fundo, ao rever esse capítulo e ao ouvir aquilo que nós estamos estudando, que há um assunto bem sutil por detrás dele, que é o assunto a respeito da fé. Não olhar tanto para os milagres, os feitos de Jesus, mas compreender como é que a fé está por detrás desses pontos aonde Jesus está curando e está realizando o seu trabalho. É interessante que logo no início o leproso vem, diz o texto, ele chegou e adorou o Senhor. Ou seja, Senhor, tu pode me curar se você quiser. A gente não adora qualquer coisa, ou pelo menos não deveria adorar. E depois, então, nós temos o servo do oficial romano, que diz que um dos seus empregados está doente. E aqui fica uma evidência da fé desse oficial, onde Jesus mesmo vai destacar a fé desse oficial romano e vai mostrar para nós a importância do crer. E depois Jesus vai tocar na sogra de Pedro, que está acamada, enferma, e vai curá-la. E aí diz o texto bíblico que se cumpre o que o profeta Isaías diz. Ele curou as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muitos olham para esse texto e para essa profecia dizendo assim: bom, Jesus já levou todas as enfermidades, então, se eu crer nele, eu não preciso ficar doente, ou eu não vou ficar doente. E não é bem isso que o texto está dizendo. Ele está mostrando que aquilo que o profeta Isaías havia dito estava se cumprindo. Mas toda a promessa de Jesus, tudo aquilo que ele fez, vai se culminar e vai se cumprir lá na cruz. Lá quando ele entrega a vida dele para nós. Da mesma forma, Deus ou Cristo, ele vai sim aliviar todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, mas isso vai acontecer de duas formas. Ou quando nós ressuscitarmos, ou quando Jesus voltar, quando morrermos e ressuscitarmos, ou quando Jesus voltar. Essa é a forma como tudo vai se cumprir também para nós. Por isso que quando a gente vai também a um velório e a gente vê ali um ente querido, uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, a gente olha com tristeza e olha com saudade, por aquela situação, por aquela perda. Mas ao mesmo tempo nós somos convidados a lembrar que ele já teve as suas dores aliviadas e as suas doenças curadas. Por isso o Apocalipse vai nos dizer: feliz aqueles que dormem no Senhor. Ou seja, para aqueles que deixam essa vida em Cristo, esses estão numa vida completamente melhor e feliz, aguardando o dia da ressurreição, aguardando o dia de voltar à união do corpo e da alma. Voltando ao nosso texto, Jesus faz 3 milagres aqui, nesses primeiros momentos, que ofendem o sistema ritualístico da época, o sistema religioso da época. Ele toca num leproso que não era permitido, toca numa mulher que também não convinha. Ele se aproxima e conversa com o gentio e com o oficial romano. E os líderes da época, os escribas, eles vão se afastando. O que significava tocar num leproso, principalmente? Os leprosos, ou a lepra, que hoje nós chamamos de hanseníase, era considerado alguém impuro. Nós vivemos dias, e estamos vivendo ainda reflexo desses dias em que, por causa do coronavírus, nós não podemos tocar nas pessoas. Ou as pessoas não podem tocar em nós, a gente tem que evitar abraços, apertos de mão, essas coisas todas. Mas isso é para que nós evitemos o contágio da doença. No caso do leproso era um pouco pior,
Ele não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nele porque ele era considerado impuro. Ele era considerado alguém que, se tocasse nele, se tornava impuro espiritualmente. Nós temos um chefe dos soldados, um centurião, como se fala, inclusive na nossa tradução antiga, chama esse chefe dos soldados dos romanos de um centurião. O que era essa pessoa? Essa pessoa era uma pessoa importante. Ela tinha um cargo na 6ª posição da hierarquia dentro do Império Romano. E ele era responsável por 80 homens. E um desses homens está enfermo. Um desses homens está doente. E aí ele vai até Jesus. E o Império Romano da época, para o povo judeu, era daquilo que eles mais queriam ser libertados. Porque a opressão de ter um líder político estrangeiro. De tal forma que muitos achavam que a vinda do Messias seria por essa libertação política, por essa libertação do Império Romano. Agora imagina o que isso significou, Jesus elogiar a fé daquele homem. E aí vem então a sogra de Pedro, onde Jesus também cura aquela mulher. Notem que o que está por detrás dessas pessoas é a fé, que era diferente da fé do povo de Israel. A fé do povo de Israel é aquela fé que coloca as pessoas em posições diferentes de acordo com a vida delas. E Jesus vai nos ensinar uma nova forma, uma nova perspectiva do reino de Deus. E vai mostrar que o reino de Deus é daqueles que reconhecem que não merecem, daqueles que reconhecem os seus problemas, daqueles que reconhecem que sozinho eles não conseguem fazer muitas coisas. E aí nós vemos que Jesus interrompe um pouquinho a série de milagres, ao ver uma multidão ao seu redor, e vai atravessar e dá ordem aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do lago. E aí vem um dos seus discípulos no texto e diz assim: mestre, eu vou, mas deixa eu voltar para já sepultar meu pai. E Jesus dá uma resposta meio ríspida, aparentemente, para aquele discípulo, onde ele diz assim: olha, deixe que os mortos sepultem os mortos. No primeiro momento você vai olhar assim: nossa, mas Jesus não respeita nem o luto daquele discípulo. E aí nós vamos perceber que aquele discípulo, na verdade, ele não estava de luto, o pai dele nem sequer tinha morrido. Como é que nós sabemos disso? Dentro do contexto da época, uma pessoa que morria, não havia o hábito de nós passarmos a noite toda velando, como é o nosso costume aqui no Brasil e em muitas regiões, mas se a pessoa morria naquele dia, tinha que ser sepultado naquele mesmo dia. E por isso a gente percebe que aquele discípulo estava usando como desculpa, dizendo: mestre, eu vou seguir você depois. E aí Jesus mostra a urgência em segui-lo, a urgência em buscá-lo, onde nós não deveríamos colocar coisas como prioridades no nosso seguir a Jesus, no nosso discipulado com Cristo. Nós não poderíamos fazer isso, né? O tempo da salvação é hoje, e a salvação, ou a vida com Jesus, ela é uma vida emergencial. E aí, dentro do contexto, seguindo um pouquinho mais adiante, Jesus vai acalmar uma tempestade, diante do medo, da angústia dos seus discípulos. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: olha, nós vamos para o outro lado do lago. Lembra que eu falei para nós observarmos esse capítulo sobre a perspectiva da fé? Notem como os discípulos ainda precisavam crescer nessa fé. Eles estavam com um mestre ali, mas eles, mesmo vendo esses milagres, eles ainda não tinham compreendido com quem eles estavam. Que eles estavam com Deus ao seu lado, dentro do seu barco. E a tempestade lhes causa medo. E Jesus diz: olha, a fé de vocês ainda é muito pequena. Nota que Jesus não diz: vocês não têm fé nenhuma. Eles tinham fé, mas ainda era muito pequena. Eles precisavam aprender a confiar em Jesus. E em seguida vem a narrativa de um homem endemoniado, onde Jesus também cura.
E aí nós vemos uma distinção que a Bíblia faz entre curar uma enfermidade e curar endemoniamentos. Isso mostra o quê? Que são coisas muito distintas, que uma enfermidade não é sinal de que o diabo está com a pessoa. Uma enfermidade não é sinal de um castigo de Deus por causa do que uma pessoa fez. E aí nós vamos perceber então que o ministério de Jesus vem para os doentes. Jesus vem para salvar o perdido. Depois termina o capítulo falando da questão dos demônios, e ali também tem um fato curioso, onde aqueles demônios são reconhecidos como, ou melhor, aqueles demônios reconhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus. E eles têm medo de Jesus. Eles sabem que Jesus tem autoridade para fazer o que quiser com eles. Eles tremem. Eles falam, Jesus, o Senhor veio para nos castigar já antes do tempo, Jesus. Então, a gente percebe justamente isso. E esse capítulo mostra a dependência que nós temos de Jesus. O ministério de Jesus vem para aqueles que estão doentes. Não apenas de uma enfermidade física, mas daqueles que reconhecem a sua dependência de Deus. Mas e a pergunta que nós fizemos no início? E as curas? Ainda há o dom de curar? Nós vemos muita coisa, muitas coisas oferecidas de questão de cura, de milagres e assim por diante. E aí eu gostaria que você olhasse não só para esse capítulo, mas para vários outros, quando é registrado curas que Jesus realiza. Vocês vão perceber que a cura que Jesus faz é sempre uma cura completa e imediata. Jesus ordena e a pessoa é curada. Jesus ordena e a pessoa está liberta da sua enfermidade, do espírito imundo, o cego vem, os coxos andam, enfim. Não é algo que Jesus faz uma oração, deseja a cura e aos poucos a pessoa vai melhorando. Não é bem isso. E os tipos de cura que nós vemos por aí, em grande parte, é mais ou menos dentro desse sentido. Onde nós percebemos que há oração de cura, há uma oferta em dinheiro por causa da cura, mas ela não é imediata. Em si não tem nada a ver com as curas que nós vamos perceber no dom de cura do texto bíblico. É claro que quando nós estamos enfermos ou quando há uma pessoa enferma, nós podemos e devemos orar por essa pessoa ou orar por nós. Pedir para que Deus nos cure e confiar que Deus é capaz de fazer isso. E também é preciso lembrar que nem sempre todos são curados, ou seja, Deus tem a sua forma de nos cuidar. Deus tem a sua forma de nos proteger. Paulo é um grande exemplo. Paulo, olha, eu tenho um espinho na carne, me cura, me livra, Deus. Deus diz, olha, Paulo, a minha graça te basta e o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vemos muita gente enganando por aí. Muita gente mentindo, fazendo grandes shows, mas que é preciso tomar muito cuidado. Também temos muitos curandeiros por aí, dizendo que fazem essas curas, e talvez você até faça. Não nos deve nos espantarmos quando de repente alguém vai no curandeiro e é curado, mas o que está por detrás dessas coisas sobrenaturais? Quando não é um ilusionismo humano, pode ser do maligno. Nós somos convidados a buscar a Deus, a orar e falar com Ele. Voltando aos registros de cura no Novo Testamento, a gente vai perceber que aparentemente parece que há uma restrição aos apóstolos da época e a Jesus. E que quando isso é feito, não é feito em benefício de uma pessoa ou para engrandecer quem está fazendo, mas isso é feito para alicerçar e para fundamentar a fé cristã. É a igreja começando, então são os sinais para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Os apóstolos vão apontar para Cristo. E estas curas, elas vão acontecer independentemente da fé daquele que é curado. Tem até um fato
no texto bíblico que diz que Jesus estava passando, viu e perguntou, olha, queres ser curado? Ele não estava procurando uma cura, ele não estava buscando essa cura. Mas Jesus cura, independente da fé. É muito comum hoje, quando nas orações e nos cultos de cura que se fazem por aí, falsos profetas, falsos ensinadores fazendo isso, aonde quando a pessoa não alcança essa cura, quando a pessoa não é curada, eles vão olhar e dizer, não, ela não foi curada porque ela não teve fé. Aí a gente percebe que o dom de cura não é bem por aí. O que fazer então, quando nós ficamos doentes? Orar. Orar para que Deus nos dê a cura. Nós podemos falar com o nosso Deus em oração, nós podemos pedir a Ele, Deus me livra dessa enfermidade. Por mais que a medicina talvez diga que não há cura, eu posso confiar que Deus é capaz de fazer. Mas isso vai acontecer de acordo com a vontade dEle. E Ele hoje vai fazer através de outros meios. Ele vai usar a medicina, Ele vai usar remédios, Ele vai usar médicos para que possam trazer a restauração da minha saúde. Não estou dizendo que Deus não cura hoje, mas o ponto é que nós não temos evidência de dons de curar. Parece ter ficado restrito aquele período com a finalidade de que a igreja fosse fundamentada e alicerçada em Cristo. Então, esse é o grande ponto. A nossa vida está nas mãos de Deus. Olhemos para esse capítulo com os olhos da fé. Nós vamos ver que a fé levou essas pessoas até Jesus. A confiança de que Jesus tinha algo para lhes oferecer. E que sim, um dia todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades serão saradas, serão curadas. Mas é quando Cristo voltar, quando Cristo vier. Que o bom Deus acompanhe você, guarde nessa certeza e nessa caminhada também de vida. Amém. Legal? Neste programa o nosso estudo vai ficando por aqui. Não perca a próxima edição, quando nós continuamos trabalhando o texto de Mateus, especialmente o capítulo 9. O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 da manhã, de segunda a sexta, e reprisado às 6 horas da tarde. Assista os nossos programas no Facebook, facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio no podcast radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas redes sociais. Foi um prazer ter estudado a Palavra de Deus com você e crescer na fé em Cristo juntos, e que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Um grande abraço e que Deus guarde até o próximo programa. Fiquem com Ele.